Brasil tem uma área oceânica que corresponde a cerca de 52% da sua área continental, o que equivale a aproximadamente 4.489.919 km², incluindo a Zona Econômica Exclusiva ZEE, com limite mar adentro de 200 milhas náuticas, somado à plataforma continental estendida. Essa imensa área oceânica é muito pouco conhecida, seja no aspecto litológico, seja no conhecimento dos processos sedimentares e hidrodinâmicos e na sua potencialidade econômica mineral. O desconhecimento desse universo potencializa a fragilidade do ambiente às intervenções antrópicas. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, possui um programa na área de geologia marinha intitulado Mar, Zona Costeira e Antártica, financiado com recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E uma das metas desse programa é gerar conhecimento dentro da Zona Econômica Exclusiva Brasileira e Zona Costeira adjacente acerca dos recursos não vivos do solo e subsolo marinhos, destacando também as feições geomorfológicas de fundo, a batimetria e correlação dos meios abióticos e bióticos. Isso inclui as ilhas oceânicas, dentre as quais se destaca o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha foi todo recoberto com a tecnologia LiDAR, tanto a parte emersa como a submersa, até a profundidade de 50 metros, que representa o limite máximo de aquisição do sistema, associado à claridade excepcional das águas de Noronha. O levantamento LiDAR utilizou o sistema SHOAL 1000T instalado em uma aeronave, executando voos em faixas com recobrimento de 30 metros, numa altitude de 400 metros e velocidade de 160 nós. Foram obtidos dados batimétricos e topográficos a uma taxa de 1 kHz, com sondagens espaçadas de uma malha de 5 metros. A base da teoria LiDAR consiste basicamente no uso de um transmissor laser de pulsos com feixes de saída verde, 532 nanômetros, e infravermelho, 1064 nanômetros. O comprimento de onda do infravermelho é usado para detectar a superfície da água, e o comprimento de onda verde penetra na água e detecta o fundo do mar. Usando a velocidade da luz, índice de refração da água e os tempos de retorno do pulso laser registrados pelos receptores na aeronave, são então calculadas as distâncias da superfície da água e a do fundo do mar. Na sua totalidade, o arquipélago teve os seus 18,51 km² de área imersa e 93,31 km² de plataforma insular, varridos com a tecnologia de levantamento aerobatrimétrico com laser ALB, como é conhecida. Os resultados são uma batimetria de precisão da ordem de 1B da Organização Hidrográfica Internacional para áreas mais rasas que 100 metros, um mapa de reflectância sobre o qual são distinguidas as feições de relevo, estruturas e a cobertura sedimentar. Além desses resultados, foi elaborado um modelo digital de terreno de todo o arquipélago, parte emersa e submersa, até a profundidade de 50 metros, com equidistâncias de 2 metros. A cartografia foi feita em escala de detalhe, com uma acurácia vertical de 0,25 metros e horizontal de 2,5 metros. Assim, as feições de relevo, as quais correspondem a uma resposta da hidrodinâmica local, associadas às características litológicas, foram cartografadas de uma forma que nenhum outro método permitiria. Isto é nítido na precisão da geometria das feições de fundo, como as construções recifais, bem como na precisão do contorno das ilhas que compõem o arquipélago. O arquipélago de Fernando de Noronha, desde 2001, foi constituído pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos, CIGEP Unesco, como Patrimônio Geológico Mundial.
Muitos estudos geológicos foram realizados na parte emersa do arquipélago, destacando o consagrado trabalho de Almeida em 1955. Mas a sua plataforma insular, embora concentre muitas pesquisas da biota, tem só agora cartografada com precisão suas unidades litológicas. Fernando de Noronha tem 2 unidades de conservação federal geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, o Parque Nacional Marinho e a Área de Proteção Ambiental de Noronha. Todo método necessita de validação. Assim, além do levantamento com a tecnologia LiDAR, selecionamos 3 áreas para executarmos o levantamento com o sonar de varredura lateral e sísmica rasa, métodos mais clássicos, utilizando embarcações marítimas. O objetivo foi a parametrização de informações obtidas com a tecnologia laser e também para termos uma estimativa da espessura do material consolidado que recobre o embasamento cristalino de origem vulcânica. A cobertura sedimentar apresenta-se no mar de dentro com um capeamento médio de material consolidado variando de 0 a 5 metros de espessura na área escaneada pela sísmica, conforme mostra o mapa de Zópaca. Este mapa foi obtido a partir do levantamento sísmico de alta resolução com equipamento SHIRP, modelo 5100P, operando nas frequências de 2 a 10 kHz. A maior espessura dessa cobertura, no máximo 5 metros, se concentra ao longo dos pontos 3 e 2 do perfil 1, uma profundidade de 30 a 36 metros de lâmina d'água, e se estende na parte noroeste, conforme pode-se ver ao longo do perfil 2, nos pontos 9 e 8. Nas partes mais profundas, verifica-se uma mudança no material sedimentar. É uma região de menor energia de fundo, há, portanto, mais vegetação. No mar de fora foram levantados 75 quilômetros lineares de dados sísmicos na parte nordeste do arquipélago e 48 quilômetros no sudeste, sendo todas as linhas com espaçamento de 100 metros entre si. Com base nos perfis sismoestratigráficos interpretados, verifica-se que há um capeamento sedimentar menor no nordeste, atingindo um máximo de 4 metros, enquanto no sudeste esse capeamento chega a atingir a espessura máxima de 6 metros. Em se tratando de uma região de unidade de conservação, sondagem e uso de sísmica de mais baixa frequência, que nos dariam resultados mais eficientes na identificação dos estratos mais profundos, tiveram que ser descartados para não impactar o meio ambiente, principalmente a fauna. Priorizamos o estudo da cobertura sedimentar, pois a compreensão desse material é fundamental para o norteamento de qualquer intervenção antrópica no arquipélago. Quando falamos de intervenção, estamos falando de toda e qualquer ação, inclusive de preservação. O conhecimento do meio direciona melhor as intervenções. O emprego de técnicas especiais de amostragem e fotofilmagem com mergulhadores científicos especializados se tornou imprescindível. Desde o princípio, achamos que a proposta do mergulho científico em Fernando de Noronha realmente é uma proposta interessante, pois havia uma missão de coletar amostras do solo submarino dentro de um parque nacional marinho onde há regras claras que condenam qualquer interferência nociva do homem sobre a natureza. Então esse trabalho se revelou desafiador e instigante. A equipe de mergulhadores teria que enfrentar as condições naturais de Noronha, executar as coletas com eficiência para atender o programa do CPRM e, ao mesmo tempo, teria que preservar o meio ambiente. Por esse trabalho, o fator abiótico era o principal desafio, pois todos os pontos de coleta já estavam georreferenciados e não poderiam ser modificados de forma alguma, mesmo com condições de mar difíceis. Conforme a CPRM nos solicitou, foram visitados 30 pontos de coleta distribuídos entre 6 perfis de profundidades até 50 metros. Alguns mergulhos foram rasos, porém alguns outros eram próximos a escarpas íngremes, com correnteza, risco de sucção entre as rochas e em setores totalmente proibidos a qualquer pessoa comum na ilha. Trabalhos como estes requerem equipes de mergulho arrojadas, com capacidade de planejamento, comprometimento com a pesquisa e com o meio ambiente.
A amostragem foi planejada de modo que houvesse exemplares representativos das diferentes respostas de reflectância. 4 dos 6 perfis definidos para a realização de coleta e registro de fotofilmagem se localizam no litoral noroeste e sudoeste, no chamado Mar de Dentro. Nessa região se concentra a maior parte das praias abertas à visitação turística. Eventos de swell, que representam uma sequência de ondulações com ondas de longas cristas originadas em áreas longínquas mar adentro, chegam à costa sem perda significativa de energia e modificam a paisagem dessas praias e influenciam na morfologia das feições de fundo. 2 outros perfis com pontos de amostragem foram definidos no Mar de Fora. O levantamento batimétrico da plataforma insular de Noronha, realizado até a profundidade de 50 metros, indica uma morfologia de fundo caracterizada por relevo suave. Há uma diferenciação entre a fisiografia do Mar de Dentro e do Mar de Fora. No Mar de Dentro, a plataforma apresenta uma largura média a partir da linha de costa que varia de 1 a 3,5 quilômetros, sem alcance do talude, considerando o levantamento, que foi até a isobatimétrica de 50 metros. Os relevos positivos estão associados às ocorrências de bancos recifais, afogados, bancos arenosos ou fragmentos de rochas vulcânicas sobrepostos. No Mar de Fora, a plataforma quebra uma profundidade média de 24 metros, a partir da qual já se encontra o talude insular. A batimetria apresenta uma geometria controlada pelo arcabouço estrutural, que é a resposta a sucessivas erupções vulcânicas relacionadas à origem do arquipélago. No arquipélago ocorrem constantes ventos alísios com direção leste-sudeste, que sofre a ação da corrente sul equatorial de direção leste-oeste, no sentido da África para a costa brasileira. Mas há correntes locais, geradas pela ação das ondas quando chegam à costa, o que requer estudos sazonais para explicar a hidrodinâmica como um todo e, de forma mais precisa, as feições morfossedimentares consequentes. Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, no Porto de Santo Antônio, em Noronha, revelam que a maior frequência de ondas em águas profundas ocorre na direção sudeste, em consequência dos ventos alísios de sudeste. Essas ondas não afetam a região do Mar de Dentro de forma significante, pois chegam lá com poucos centímetros, sendo barradas pelas ilhas Emessas. Mas as ondas com direção de 345 graus, que apresentam um período de 15 segundos e altura significativa de 2,5 metros, chegam com alta energia à costa e são responsáveis pelos eventos marcantes de swell. E, em menor quantidade, há ondas de direção norte e nordeste, geradas pelos alísios de nordeste. Em função do seu ângulo de incidência, estas ondas são responsáveis pela geração das correntes longitudinais ou de deriva, as quais, associadas a outros atributos, modelam os bancos arenosos com a morfologia de meia-lua, que ocorre tanto aqui nas profundidades do Porto, em profundidades que variam de 28 a 32 metros, como na enseada dos Golfinhos, a profundidades de 22 a 24 metros. Esses bancos são formados por sedimentos na fração areia de média muito fina, com a composição praticamente toda bioclástica, formada por uma associação diversificada de biodetritos de foraminíferos, de algas do tipo alimeda e litotâmio, além de molusca, bivalve e outros, em menor quantidade, como espinhos de ouriço e gastrópoda. Toda a amostragem e reconhecimento geológico do arquipélago foi registrado através da fotofilmagem com equipe especializada. Foram registradas mais de 2.000 fotos, totalizando 60 gigabytes de frames, o que resultou em torno de 3 horas de filme. A filmagem submarina é realizada com um sistema desenvolvido pela CPM que registra imagens georreferenciadas do leito marinho e permite a sua visualização em tempo real.
O resultado são filmagens pontuais ou de vastas áreas em perfis que podem ser posteriormente utilizados para diversos fins. Todo o sistema de filmagem submarina para o levantamento em Fernando de Noronha foi montado a bordo de uma embarcação de pequeno porte, onde na cabine contávamos com a estação de controle, que tinha a fonte da câmera, o monitor, um gravador de DVD e um GPS acoplado a um computador, conjugando esses dados e capturando essas informações em tempo real. A equipe Azimuth ficou responsável pela produção das imagens subaquáticas, foto e filmagem, registrando, além do ambiente, as técnicas empregadas nas coletas. Uma das dificuldades enfrentadas pela nossa equipe neste projeto foi a quantidade de mergulhos diários, em média 4 por dia, por 8 dias consecutivos, em profundidades que variavam de 6 a 50 metros, o que limitou nosso tempo de fundo por conta do nitrogênio residual. Sendo um mergulho científico, foi necessário o uso de uma escala para dimensionar as ocorrências litológicas e estruturas, como marcas de ondas, o que fez da fotografia e da filmagem uma ferramenta muito importante para o pesquisador no desenvolvimento da pesquisa. Na plataforma insular do arquipélago de Fernando de Noronha foram individualizadas 5 unidades geomorfológicas textural. Isso se fez com base nos padrões de variações de reflectância, uma análise integrada com o modelo do estado do terreno, batimetria, caracterização das pressões geomorfológicas e dos resultados de análise efetuada nas amostras coletadas. Na correlação da reflectância foi considerada a biocobertura associada ao atributo litológico. Isso se fez porque a intensidade, maior ou menor refletividade e absorção do retorno do laser é influenciada pela presença da vegetação de organismos vivos. Com a vegetação há uma absorção completa e a presença de corais vivos pode absorver mais energia e, nesses casos, as áreas se apresentam mais escuras. As unidades individualizadas foram os recifes biogênicos, predominantemente de composição algálica, os quais são, na sua maior parte, constituídos de algas de composição carbonática que utilizam como substrato as rochas vulcânicas e coexistem com os corais. Outra unidade são as rochas vulcânicas, com ocorrências de recifes algálicos e corais. A terceira, os bancos arenosos, que são uma outra face que se destaca. Aparecem em forma de meia-lua. A geometria desses corpos se deve à hidrodinâmica local. O material sedimentar que compõe esses bancos é mais fino, com predominância da fração granulométrica areia. É composto por biodetritos variados, entre outros, com domínios de foraminíferos, bivalves, gastrópoda e, em menor quantidade, fragmentos de algas calcárias, como a limeda e litotâmio, além de minerais como ilmenita, clorita, turmalina, entre outros. Além desses, tem-se os recifes biogênicos, com capeamento de corais. Esta face se caracteriza pela marcante presença de corais vivos. A resposta do escaneamento executado pelo laser apresenta um padrão mais escuro de reflectância, que pode estar associado à capacidade de maior absorção de energia pela presença de corais vivos. E, finalmente, a quinta unidade, que é o fundo rochoso vulcânico recoberto com sedimentos. Esta face se constitui a mais dominante em toda a plataforma insular do arquipélago. De um modo geral, pode-se resumir que o material sedimentar que capeia o fundo marinho vulcânico da plataforma insular de Noronha é formado por algas calcárias, sejam endofícias, algas vermelhas, e clorofícias, algas verdes, além de uma grande variedade de outros biodetritos. Essas ocorrências aparecem em formas livres e ramificadas, blocos de rodolitos maciços e plaquetas de alimedas. No mar de fora, a faciologia da área é homogênea, com predomínio de sedimentos cascalhosos de composição biodetrítica. No mar de dentro, ocorrem, além dos sedimentos cascalhosos, um domínio de sedimentos na fração areia. Os rodolitos se distribuem em toda a plataforma, normalmente a partir das órbitas de 25 metros, com mais frequência nas porções nordeste e sudeste do mar de fora e no noroeste do mar de dentro. O resultado final foi um mapa de faces.
Aqui é empregado o conceito de faces, englobando os atributos geomorfológicos e textural. Esta faciologia pode ser hoje apresentada conjuntamente com o mapa geológico do arquipélago e dá suporte a estudos e manejo integrado, englobando a parte emersa e submersa do arquipélago. O arquipélago de Fernando de Noronha é a parte emersa de um grande edifício vulcânico com base a 4.000 metros de profundidade, fazendo parte de uma estrutura alinhada de diversos montes submarinos vulcânicos, que se estende desde a dorsal mesoatlântica até a plataforma continental brasileira. O arquipélago foi formado por vários pulsos vulcânicos, desde 12 até 1,7 milhões de anos. Episódios vulcânicos deram origem a diversas formações geológicas. O primeiro episódio gerou a formação Remédios, constituída por rochas explosivas, domos e condutos de fonolitos, traquitos e diques de rochas alcalinas diversas, que são diversos tipos de rochas vulcânicas. Seguiu-se um episódio erosivo e um novo ciclo vulcânico, formando derrames de lavas ancaratríticas, que é outro material vulcânico, outro tipo de material vulcânico, material explosivo e raios diques que compõem a formação Quixada. Um episódio tardio de vulcanismo basanítico, um outro tipo de rocha vulcânica, denominado de formação São José, restringiu-se a algumas ilhas a nordeste do arquipélago. O vulcanismo de Fernando de Noronha é considerado como um dos mais sódicos de todas as ilhas oceânicas do mundo e é interpretado como resultante de uma pluma do manto de um hotspot. São feições presentes na crosta oceânica e que dão origem a essas ilhas oceânicas. A partir da formação do arquipélago, só processos erosivos afetaram essas rochas, originando sedimentos litorâneos, além de depósitos formados por dejetos de aves marinhas, denominadas de guano. Pesquisas morfoestruturais na parte emersa do arquipélago, as quais permitiram entender melhor a arquitetura dos aparelhos vulcânicos que deram origem a essas rochas vulcânicas do arquipélago. Uma das constatações mais expressivas foi a identificação da zona de fratura Rata-Atalaia, um alinhamento na direção nordeste-sudoeste que sai aqui da Atalaia e vai até a Ilha Rata, parte nordeste. Esse alinhamento é uma feição que sugere a interpretação de um hotspot. Outra estrutura descoberta na presente investigação é a zona de fratura Pontinha-Pedras Secas, um alinhamento na direção leste-oeste bem evidenciado por enxames de diques e por dois alinhamentos subparalelos reconhecidos na parte submersa. O imageamento com o emprego da tecnologia LiDAR permitiu melhor definir o contorno da ilha principal e ilhas adjacentes e interpretar uma série de feições vulcânicas, tais como diques anelares, antigas crateras ou caldeiras, fluxos de lavas e intrusões múltiplas, até então desconhecidas da comunidade científica. Destacam-se nesta pesquisa a identificação de estruturas similares e de lavas em almofadas, que são feições com características de derrames realizados em ambiente subaquoso, ou seja, a efusão das rochas vulcânicas no ambiente marinho. Esta é uma feição pouco comum em rochas alcalinas, como é o caso das rochas de Fernando de Noronha. O que se destaca nesse trabalho é o pioneirismo no emprego de uma tecnologia nova de alta precisão. Foi a primeira vez que se realizou na América do Sul um levantamento em área submersa com a tecnologia LiDAR. A principal importância desse trabalho reside na precisão cartográfica das ocorrências. Esse estudo permitiu, a priori, algumas informações que resultarão em acréscimos e alterações aos mapeamentos geológicos realizados.
Entretanto, o levantamento realizado com a tecnologia laser na parte emersa, integrada à submersa, por este projeto, permitiu acrescentar alguns aspectos importantes sobre seu vulcanismo e, pela primeira vez, um mapa faciológico em detalhe. O detalhamento do capeamento sedimentar, associado a outros atributos, se constitui uma ferramenta essencial à gestão do arquipélago. Os resultados obtidos permitiram identificar com precisão os pontos de naufrágios, dar suporte à delimitação do Parque de Noronha, dando subsídio para o monitoramento da pesca, gerar mapa de declividade de precisão para uso na gestão do solo e subsolo marinho, para gerir com sustentabilidade empreendimentos como o uso da energia das ondas e a alocação de pontos de rejeitos. Só se protege quando se conhece a carga de suporte do meio, suas fragilidades, e isto requer subsídios técnicos. Thank you.